Queridos, boa tarde, graça e paz. Hoje eu vou falar para vocês uma questão que quase não é falado. Nesses anos e anos de evangelho com Cristo, eu acho que se eu ouvir uma única vez essa pregação, foi muito. Não me lembro de ter recebido uma pregação com esse tema. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Texto base, Mateus 16, tá? Vamos a Mateus 16. Olha só, a partir do versículo 5, iremos até o versículo 12, tá? O fermento dos fariseus e dos saduceus. Também temos esse texto de uma forma em que é abordado um pouquinho diferente em Marcos 8, do 14 ao 21. Depois a gente até vai em Marcos, tá bom? Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Jesus falava por meio de parábolas, e eles no início não entendiam. Só iam entender depois quando Jesus explicava a parábola. Imagina na época como devia ser engraçado isso. Continuando, versículo 8. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Aí Jesus vai fazer eles lembrarem, do milagre dos pães e dos peixes com a multidão, que aconteceu 2 vezes isso. Bem, eu creio que aconteceu mais de 2, é que aqui só foi registrado 2 vezes, né? Porque muitos outros milagres e obras Jesus fez que não está registrado, que não teria livro para registrar tudo, também está escrito isso. Voltando aqui, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Sobraram, tá? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, no versículo 12, eles entenderam, os discípulos. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Bem, aqui o conhecimento, né? Os fariseus e saduceus tinham muito conhecimento da lei de Moisés. Até praticavam, mas com o intuito de aparecer, né? De se julgar melhor do que todo mundo. E Jesus veio e quebrou isso. Glória a Deus, né? Por essas coisas que Jesus fez e que permitiu ser registrado até os nossos dias. Mas por trás desse fermento aí dos fariseus e saduceus temos outras coisas reveladas pelo Espírito Santo. A questão da soberba, do orgulho, a questão da autossuficiência, da maldade, iniquidade, tá?
Que o fermento numa massa, se depois daquele tempo que você colocar o fermento no final que preparou uma massa de pão, você deixa ali umas 2 horas para crescer a massa. E se continuar deixando, vai estragar. E o fermento estraga. Se não tiver uma geladeira, um freezer para conservar essa massa, não colocá-la para assar. E também depois de assada, se você não conservar esse pão assado, vai mofar. Isso tudo é por causa do fermento, tá? Então, muito cuidado com a doutrina de religiosos. Eu não vou me referir só às pessoas antigas na igreja. Tem gente nova que já entrou no processo de religiosidade. Ela deixou de buscar o Espírito Santo. Aliás, a busca do Espírito Santo tem que ser diária, né? Deixou de fazer a sua renovação da aliança com Todo-Poderoso também diariamente. Porque, queridos, todo dia nós pecamos. Todo dia, todo momento nós erramos. Então temos que nos arrepender, pedir perdão. Por isso Jesus deixou uma oração completa para nós, que é a oração do Pai Nosso. Temos que perdoar, temos que receber o perdão de Deus, pedir perdão a Deus, liberar perdão. Senão, esse fermento da massa, aliás, a massa não é nem para ter fermento, né? O povo judeu, hebreu, quando eles preparavam os pães asmos, eram sem fermento. Porque o fermento leveda a massa toda, não é uma parte só da massa, é a massa inteira. Vamos a Marcos 8, do 14 ao 21. A gente vai perceber que é um pouquinho diferente. Marcos 8, a partir do versículo 14 até o 21. O fermento dos fariseus e de Herodes. Aqui substitui dos saduceus para Herodes. Você vê que há diferença até no título da abordagem. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo nenhum pão. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes era o governador da época, tá? E eles discorriam entre si, e que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Porque Jesus já tinha feito o milagre, né, da multiplicação dos pães e peixes. E ainda tinha sobrado bastante comida. E deu para alimentar mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, nas 2 multiplicações. Na segunda foi 4.000 homens, incluindo mais ainda, né, as mulheres e as crianças. E eles preocupados com o pão naquele momento. E Jesus falando ali da doutrina, né, dos ensinamentos dos doutores da lei, dos religiosos da época. Tá? Aí ele conclui aqui Jesus: de quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12 cestos. E aí a segunda multiplicação: e de quando partiu os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Aí depois é que eles foram entender a questão do fermento, né, dos fariseus e saduceus.
1 Coríntios 5, apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, o tema é a impureza da igreja de Coríntio, repreensões e exortações. Paulo fala um pouquinho dessa questão do fermento, tá? Aí eu vou ler com vocês. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aí ele conclui aqui explicando, orientando. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Aí a representação do fermento, maldade e malícia. E sim com os asmos, porque eles comiam pães asmos, que não tinham fermento. E esses pães asmos, no Novo Testamento, representam a sinceridade e a verdade. Aqui, ó. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, que nós, enquanto cristãos, independente do tempo de cristianismo, independente da caminhada com Cristo, se é recém-convertido ou não, se trabalha na obra, se não trabalha, até você que não frequenta igreja, lance fora esse fermento da malícia e da maldade e traga para si os pães asmos da sinceridade e da verdade. Em João, Jesus diz que ele é o pão da vida. Ele representa o nosso pão. Tá? Também Jesus falou em Mateus 4, lá, quando ele foi tentado no deserto pelo diabo, a antiga serpente, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele citou Deuteronômio, quando o povo passava pelo deserto, tá? Bom, querido, eu posso desejar a você que quando você meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, você se alimente de verdade e que os líderes espirituais do local que você frequenta use a palavra da verdade, os pães asmos, sem fermento, os pães da verdade e da sinceridade, tá? Que todo engano, toda malícia, toda maldade caiam por terra na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vem em carne. Porque o pai da mentira é o diabo. Deus, ele não compactua com a mentira, tá? Por mais que seja uma mentira bobinha, por menor que seja, não minta. Fale sempre a verdade. Ainda que você não possa, falar a verdade, fique calado, mas não se comprometa em falar a mentira, tá? Mentira tem muitas consequências. Está escrito que também todo aquele que ama e pratica mentira não herdará o reino dos céus. Isso são para todos os seres humanos. E a cobrança maior é para você que está dentro da igreja, porque você conhece a palavra da verdade. Então, muito cuidado. Se você até hoje dava um jeitinho aqui, um jeitinho ali, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, que aparentemente não vai fazer mal a ninguém, só vai lhe beneficiar,
você é o que está sendo mais prejudicado. Porque você vai para o inferno se não se arrepender e parar de mentir. Para Deus não existe mentira pequena e mentira grande. Mentira é mentira, queridos. Tá? Não estou aqui com o dedo de acusação. Longe de mim tá uma infâmia, tá? Eu só estou querendo lhe alertar, lhe ajudar a ser santo. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Tá bom? Tem um outro textinho, que é Gálatas. Vamos em Gálatas, depois de Coríntios. Gálatas 5, tem esse versículo, deixa eu ver aqui. 5:9, isso mesmo, ó. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí Paulo conclui aqui, ó. No versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha, queridos, mentira causa muito problema, tá? Mentira quase sempre está ligada à malícia, à maldade. Há um prejuízo quando as pessoas sabem a verdade, quando a verdade vem à tona. A gente está vendo o que está acontecendo com a nação brasileira. A verdade vindo à tona e o povo todo, né? A sociedade toda está sofrendo de alguma forma. Então, longe de nós, toda e qualquer espécie de fermento, que nós possamos ser os verdadeiros asmos da sinceridade da verdade, porque nos alimentamos da palavra, e Jesus é o pão da vida, e a palavra é a verdade, nele não há engano, tá? Eu encerro aqui, desejando a você um excelente dia, na presença do Senhor, que você possa se alimentar da verdadeira palavra, e que você represente o pão sem fermento. E quanto mais você aprender, que toda soberba caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré que veio em carne. Porque está escrito que a soberba antecede a queda ou ruína. E também está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tá bom? Deus te abençoe abundantemente. Graça e paz.